Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Promessa do Messias, parte 1. Existem dois textos que servem como base para o nosso estudo hoje. O primeiro deles é Gênesis capítulo 28, verso 14, que diz: Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O segundo texto é de Gálatas capítulo 3, verso 29, que diz: E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Ambos os textos que lemos mencionam uma das grandes bênçãos que Deus prometeu ou que Deus fez a Abraão no contexto da aliança. No capítulo 28, versículo 14, Deus está dizendo claramente que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 29, ele vai fazer a aplicação final dessa mesma promessa. Ele vai dizer que, se nós estamos em Cristo, somos também descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Que promessa? A promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente do Abraão. Quando nós analisamos essa situação nessa perspectiva, nós compreendemos plenamente que o Senhor Deus pretendia alcançar cada tribo, língua, povo e nação através do Abraão. Lembra daquilo que a gente falou na semana passada? De que na época do Abraão, em pouco tempo, desde que o dilúvio havia acontecido, as pessoas haviam se afastado do caminho do Senhor. Capítulo 11, quando vai falar ali sobre a própria Torre de Babel, nós percebemos nitidamente que a humanidade já estava amadurecendo muito rapidamente para o pecado. E estava longe, mas completamente longe daquilo que era a vontade do Senhor Deus. E Deus, percebendo que se algo não acontecesse, se algo não fosse feito para conter essa onda de arrogância, de presunção e de rebelião contra Deus, que em pouco tempo as gerações pós-dilúvio se tornariam tão más quanto a geração antediluviana, o Senhor Deus escolhe Abraão no meio de todos para que através dele o conhecimento de Deus chegasse a todas as pessoas. A grande bênção que Deus tinha para Abraão não era apenas que através da família dele viesse o Messias. Não era apenas uma bênção que viria através da genética, da descendência do Abraão. Mas era a ideia de que o descendente do Abraão, ele conseguiria, ou o conhecimento dele conseguiria chegar a todas as nações. As mesmas que haviam sido espalhadas por Deus lá em Gênesis, no capítulo 11, por ocasião da Torre de Babel. O mais interessante é que logo depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, quando você tem aquele momento todo especial em que nós encontramos ali o Pentecostes acontecendo, no Pentecostes você encontra a Torre de Babel ao contrário. É quando o Espírito Santo vem e os apóstolos se levantam para poder pregar, as nações que não conheciam a palavra de Deus são agregadas no entorno dos apóstolos e são capazes de compreender a mensagem a respeito de Cristo na sua própria língua, no seu próprio idioma. É Deus agora, através do descendente de Abraão, trazendo não maldição, mas trazendo bênção. E através dos apóstolos que começaram um processo de pregação do Evangelho, o mundo daquela época, o mundo do primeiro século, soube a respeito de Cristo Jesus, pelo menos o mundo civilizado de então. Todo o Império Romano foi avisado a respeito do Messias, do descendente de Abraão, que viria para poder abençoar todas as pessoas. Então, a bênção que é prometida aqui no capítulo 28, verso 14, não é apenas a bênção da vinda do Messias, mas é a bênção de que a própria família do Abraão faria com que todas as pessoas da terra soubessem a respeito de Cristo. E se você parar para poder analisar, com Cristo Jesus, com a pregação dos apóstolos a respeito de Cristo Jesus,
Nós que somos de tão longe, eu não sei qual é a sua ascendência, eu não sei se você tem algum tipo de ligação judaica dentro da sua árvore genealógica, até onde eu sei, eu não tenho. Mas apesar de ser gentil, de não fazer parte de uma descendência judaica, eu tenho a possibilidade de poder conhecer a respeito de Cristo, de conhecer de Cristo Jesus, e mais do que isso, de ser um ministro da palavra. Quando que isso seria possível se, voltando no tempo, lá no primeiro século, se os apóstolos não tivessem começado um processo de pregação do Evangelho? O Evangelho de Cristo ganhou o mundo do primeiro século, e continuou sendo pregado geração após geração. Por quê? Porque os descendentes do Abraão também pregaram a respeito do descendente de Cristo Jesus. Através da nação judaica, o conhecimento do Cristo se espalhou por todo o mundo. Portanto, é justo dizermos que a família do Abraão abençoou toda a terra com a vinda do Messias e ao mesmo tempo com o conhecimento de que o Messias havia chegado. Mas o mais interessante é que o apóstolo Paulo agora vai dizer que porque Cristo Jesus veio, as barreiras étnicas, elas caíram por terra. Porque ele vai dizer em Gálatas 3:29, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. A promessa é de que se nós estamos em Cristo Jesus, no descendente de Abraão, não importa mais de que nação nós somos, não importa aonde nascemos, não importa a nossa origem étnica. O que importa é que espiritualmente também somos herdeiros de Abraão. Então, nessa perspectiva, quando olhamos para a promessa feita no contexto da aliança a Abraão, todas as famílias da terra foram realmente abençoadas através dele. Não apenas pela vinda do Messias, mas também pelo conhecimento do Messias que veio através da família dele. Que bênção tremenda é essa! Eu gostaria de orar a Deus agradecendo, porque hoje também sou filho de Abraão. E ao mesmo tempo, porque como filho de Abraão, eu também sou chamado para continuar abençoando todas as famílias da terra, dando a conhecer o descendente de Abraão, Cristo Jesus, que é o Messias, o Salvador da humanidade. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque o descendente de Abraão, Cristo Jesus, veio para poder ser o nosso substituto. O conhecimento a respeito dele chegou até nós. Nós também o aceitamos como Senhor e Salvador, portanto também somos filhos de Abraão. Ajuda-nos a podermos também compartilhar o conhecimento dele com as pessoas que estão à nossa volta, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?